Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência aos estudos, né, que nós temos realizado todos os sábados. A gente está fazendo o estudo do livro Céu Azul, de César Augusto Meleiro, através da mediunidade de Célia Xavier de Camargo, tá? Então, todos já conhecem, né, a obra que a gente tem estudado aí. Se trata da vida, da morte, né, na verdade, do desencarne de César Augusto Meleiro, devido a um câncer que ele teve, né, no joelho, que se esparramou pelo corpo e ele acabou falecendo em alguns meses, né. Então, após um período de recuperação no hospital, na cidade espiritual de Céu Azul, né, diz que os espíritos falam que Céu Azul seria um posto, né, de socorro no plano espiritual, que pegaria ali parte de São Paulo, parte do Paraná e, se eu não me engano, parte de Minas Gerais. Porque, na verdade, a gente tem que pensar assim, que uma cidade ou um posto de socorro, ele tem uma abrangência, vamos pensar num cone assim, né? Ele tem uma abrangência maior aqui da matéria. Então não quer dizer que um posto só cuida de uma cidade, por exemplo. Ele abrange uma região mais ou menos longa. Na verdade, abrange várias cidades, toda uma região, né? Então foi o que nos falaram, né? Na época, assim, através de comunicações mediúnicas, eles explicaram mais ou menos como que era, né? Até porque muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Então, assim, normalmente é o que acontece. Você tem uma região grande, muita gente desencarnando e pouca gente conseguindo chegar numa região melhor. Isso é o que acontece em qualquer lugar, em qualquer parte, né? Então vamos lá, né, pessoal? O Alex está com o microfone ali. Quem quiser participar, né, perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que a gente não esteja lembrando, que vocês queiram colocar, vocês podem falar, que para nós é importante, né? Porque faz a gente lembrar de assuntos, né, significativos, tá? Então vamos lá, né? Em Novo Lar, capítulo 5. Com o passar dos dias, fui recuperando as energias e me sentindo cada vez melhor. Recebia visitas de pessoas amigas, de parentes e até de desconhecidos. Desconhecidos para ele, assim, conforme o que ele se lembrava, né? Porque muitos não eram desconhecidos. Às vezes eram porque tinham ajudado ele e ele não se lembrava, né? Durante o período de doença ele não tinha clareza, não conhecia todas as pessoas espiritualmente, né? Que o haviam acompanhado, né? Mas outros eram amigos de longa data, que ele não se recordava, né? Então, muitas pessoas acompanharam o período em que estive acamado na Terra e agora vinham dar-me as boas-vindas. Outras eu sentia que suas fisionomias eram-me familiares, mas conscientemente não me lembrava delas. Você vê, né? Ele sentia que eram familiares, mas ele não conseguia se lembrar conscientemente delas, né? Marcelino, fica à vontade também, tá? Fica aí qualquer coisa aí você vai acrescentando, tá? Porque se a gente for pensar, o tempo de uma vida, pensa no caso do César, 19 anos. Ele faleceu com 19 anos. Quer dizer, 19 anos antes, 20 anos antes, ele estava no plano espiritual. Né? É um tempo relativamente curto, né, Inês? Um tempo curto, né? Então, tinham pessoas que tinham ajudado ele na reencarnação dele, que acompanharam ele durante a encarnação dele, ajudaram na doença e agora ele estava de volta. Né? Só que ele não se lembrava, né? A gente sabe que conforme a gente vai ficando mais tempo no plano espiritual, as memórias do espírito imortal elas vão se reavivando. Né? Tem espíritos, por exemplo, que estão há mais tempo, há décadas no plano espiritual, que eles se recordam de 200 anos, 300, 400 anos, 1000 anos de memória integral. Já pensou? Né, seu Francisco? Lembrar de 1000 anos?
Quanta atrapalhada a gente fez, hein? Em 1000 anos, né? Não é fácil. Por isso que, né, Ricardo? Por isso que quanto mais tempo, mais equilíbrio a gente vai tendo para poder se lembrar. Porque tem coisas que a gente não suporta lembrar. Então não é permitido que a gente se lembre, né? Quer falar, Marcelo? Não estaria preparado para suportar a dor e a decepção, né? É. E o tempo curto que o César ficou exatamente foi, digamos, para ser o aditivo necessário, porque ele só desenvolveu a doutrina nesse curto período que ele estava doente. Praticamente, é. Então aquilo foi o necessário para que para contribuir para a evolução espiritual dele, né? Por algum motivo. Só por isso que ele chegou rapidamente nessa colônia. A doença, ele fala que já estava previsto que ele desencarnaria com pouca idade, né? Com 19 anos, né? Por volta disso. Então ele fala que estava preparado. Então a gente já conversou, né? O problema na perna dele era um problema kármico que ele trazia. Então ele precisava, era um resquício ali de alguma encarnação, alguma necessidade dele específica que ele teria que passar esse tempo e vir a desencarnar, né? Então, a gente viu, né? A gente conversou um pouquinho já que isso aí é da época lá da época de Roma, né? Ele vai contar isso melhor no livro De Volta ao Passado, que é o segundo livro dele, né? Mas ele teve que passar por essa prova, né? Mas o que é 19 anos, né? Se a gente for pensar, e até mais, até 50, 60, 70, 80 anos, o que é isso? Perante a eternidade, é 1 minuto. Né, Inauzete? O que é? Lógico, a gente está aqui, parece que demora, parece que se arrasta, né? Mas quando a gente vai passando, puxa, eu pensava no 2000, né? Eu pensava no 2000, puxa, vai chegar no ano 2000, eu vou estar com 30 anos, eu vou estar velho. Eu pensava, né? Vou estar com 30 anos, vou estar velho, eu já pensava, né? Aí chegou o ano 2000, passou no 2000, 2010, 2020. Mas a hora que a gente vai ver, a gente está com metade da existência já, 50 anos, talvez passando mais da metade já, 52 anos. Passa rápido, né, Marcelo? Quando menos espera, já foi. Por isso que tem que estar sempre alerta para não perder tanto tempo, né? Aproveitar o máximo nessa encarnação agora, para podermos torná-la ela bastante útil, né? E assim nós ganharmos e avançarmos. Porque quem é que não quer progredir? Eu acredito que todos gostariam de crescer, de se melhorar, ter uma qualidade de vida melhor. Né? O conceito de felicidade. O que é felicidade? Né? Verdade. Temos que aproveitar, né? Aproveitar o conhecimento, né, que a gente está tendo, né? Então vamos lá, né? Alguns, contudo, via frequentemente, como o doutor Henrique, a irmã Clara, a enfermeira Daisy e o doutor René, responsáveis mais diretos pela minha recuperação, né? Quer dizer, já estava habituado ali com o pessoal que cuidava dele cotidianamente, né? Na estrutura hospitalar onde ele estava, né? Logo me foi permitido descer ao jardim e passear um pouco, acompanhado dos enfermeiros, às vezes do doutor Henrique, ou de quem estivesse por perto. Depois, sentindo-me cada vez mais forte e bem disposto, descia para o jardim sozinho. É interessante a gente perceber como que a recuperação é parecida com aqui, né? Embora lá tudo leva a crer que seja mais rápida, né? Mas você vê que ele teve que recuperar força, né? Ele estava ainda, né, precisando de cuidado. Uma adaptação, né? Uma adaptação, né? É o perispírito, que para ele é tão real quanto o corpo físico para nós. O perispírito, para o espírito desencarnado, é tão concreto, é tão palpável quanto o corpo físico para nós. Né? Isso até o que faz muitas pessoas confundirem, achando que estão encarnadas e às vezes já estão até desencarnadas. Né? Então elas acham que estão na mesma situação. Né?
procurava sempre manter a elevação de pensamento, lia bastante e orava com frequência. Isso proporcionava o equilíbrio emocional de que tanto necessitava. O que a gente está precisando muito ultimamente, né? Ler muito e orar muito. Quem gosta de ler aqui, levanta a mão. Pouca gente. Essa eu peguei vocês, hein? Mas a gente precisa, gente, a leitura é das melhores terapias que existe. Né, Sr. Francisco? A leitura é impressionante, mas a leitura coloca a gente no lugar. Ela é um exercício diferente até do que ouvir. Hoje em dia a gente está muito no assistir, no ouvir, né? YouTube, Spotify e tal. A gente está muito no ouvir e no assistir. Mas a leitura, ela exige uma adesão maior mental, emocional nossa. É um trabalho diferente. Exige uma atenção diferente, exige um envolvimento diferente. Vocês percebem isso? Entendeu? Então, o benefício também a gente observa que é maior. Tá? Então, eu sempre sugiro, né? A título de tratamento, a título de melhoria, que as pessoas leiam. Principalmente antes de dormir. Você quer uma coisa que ajuda a combater insônia? Leitura. Mas não qualquer leitura, leitura elevada. Pega o Evangelho, pega uma história de cunho espiritual, né? Pega lá um Paulo Estevão, ou um livro de mensagens, por exemplo. Né? Já preparado para dormir assim, né? Já está preparadinho já, e começa a ler, né, Laís? Começa a dar sono, começa a cansar a visão, mas pelo menos você já desconectou dos problemas do dia a dia e já começou a se conectar com a vida espiritual. Vai criando esse condicionamento dia após dia, e sem que você perceba, você está sintonizando com o plano espiritual. Entendeu? Hoje em dia, né, é joguinho, é série, é filme, né, notícia, né? Aí fica ativando o cérebro, fica ativando áreas que deveriam estar jamais adormecidas, áreas que deveriam estar, né, mais tranquilas, né? Quer falar, Marcelo? Você está com cara... Só complementando o que o Alexandre está falando, além da leitura, não esquecer da prece, né? Porque a prece, a menor prece que existe e a mais eficaz, Jesus me ajude. Não é isso? Pelo menos falar isso antes de dormir é muito importante. Criar o hábito da leitura, como o Alexandre falou, associar a prece, né? Ah, mas aí a prece, eu não sei fazer uma prece. A menor prece mais eficaz é você dizer de coração, Jesus me ajude. Né? Criando aquele hábito e dando mais uma pitada só para complementar. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Seria a questão de ficar vigilante, né? Se tornar mais vigilante, né? Vigiai e orai, né? Orai e vigiai. Os Espíritos falam que se nós soubéssemos quão importante é a preparação para o sono, nós ganharíamos muito em termos de condição de ajuda que a gente receberia para o dia seguinte. Porque a gente desprende do corpo já na companhia dos bons espíritos, já sintonizado com os bons espíritos. Aí a gente vai para atividades boas no plano espiritual. A gente grava conteúdos positivos no nosso inconsciente. Quando a gente acorda no dia seguinte, a tendência é a gente acordar mais descansado, melhor disposto, com estímulos mais positivos dentro de nós. Por quê? Se a gente começa a acordar sempre com sensação de cansaço, parece que apanhou durante a noite, né? Parece que apanhou durante a noite, parece que um caminhão passou por cima, deu ré, né? Parece que ficou fugindo a noite toda. Quem aqui já sonhou que parece que ficou fugindo? Eu já sonhei várias vezes já, né? E foge para lá e foge para cá. Aí você tenta acordar, não consegue acordar, tenta gritar, e tem a paralisia do sono, né? Mas tudo isso reflete o quê? Reflete, por vezes,
a qualidade do sono que precisa melhorar. O dormir é muito contato com a vida espiritual. É sintomático, né? Conforme a qualidade do nosso sono, dá para a gente avaliar como é que está o nosso contato com a vida espiritual. Então, geralmente dá para a gente ver assim o que precisa melhorar para que o contato com a vida espiritual melhore, né? E a gente possa colher resultados melhores também. Me lembrei somente mais uma pitada para complementar. Nós não podemos esquecer que nós temos um anjo da guarda, cada um de nós. Sim. Nós temos esse privilégio. Né? E às vezes nós nos esquecemos de pedir a Deus que, através da intercessão do nosso anjo da guarda, nos ilumine, nos dê uma clareza, uma pitada de clareza para que nós possamos nos melhorarmos, né? Sim. Então, por isso que oração, né? O sono, na preparação para o sono, a leitura, a oração. A oração, por exemplo, é o mais poderoso hífen de ligação entre a criatura e o Criador. A mais poderosa ligação entre nós e Deus é a oração. Dizem os Espíritos que nós estamos aqui na Terra como se fôssemos um mergulhador dentro de um escafandro, né? Que é aquele equipamento que a gente desce a águas profundas, assim, né? E tem um tubo de respiração, não tem? Tem um tubo de respiração, uma bomba lá que vai mandando oxigênio. Esse tubo de respiração é a prece. Aqui na Terra, nós encarnados, esse tubo de respiração é a prece. Entendeu? Só para a gente ver a importância disso, né? Oi, pega o microfone, aí o que eu estou gravando aqui, Luiz, aí você faz a caridade para nós. Me surgiu uma dúvida quanto às pessoas que necessitam de ansiolítico para poder dormir. Se elas conseguem ter uma atividade espiritual quando dormem, ou se há uma interferência. Não, conseguem sim, Laís. Só precisa da nossa adesão, né? O ansiolítico, ele demonstra alguma necessidade que já foi se tornando uma necessidade fisiológica, química, né? Neurológica, né? Por quê? Porque os nossos estados emocionais, eles começam, até espirituais, emocionais, né? Fazem parte da mesma realidade, eles começam a provocar alterações na nossa química cerebral. E aí, isso mantido por muito tempo, a gente acaba precisando de um remédio, um antidepressivo, um ansiolítico, ou para bipolaridade, ou qualquer outro problema, né? Para insônia mesmo, né? Então, o remédio ele ajuda a equilibrar um pouco a química que nós acabamos sentindo ao longo do tempo. Agora, para onde nós vamos ou com quem nós vamos à noite vai depender fundamentalmente da nossa adesão mental. Você tomou o seu remedinho lá, enquanto estiver precisando, fez a sua prece, né? Olha, Senhor, me ajude, que eu possa ir para o plano espiritual na companhia dos bons espíritos, na companhia do meu espírito protetor, né? Que eu possa ter atividades boas. É muito importante a gente ir com essa decisão, não ser como um barco que fica assim meio para onde o vento soprar, assim, sabe? A gente vai dormir assim com aquela decisão, falar, eu quero ir para atividades boas, para tratamentos no plano espiritual, para cursos, para atividades no bem, né? Então isso faz com que a gente efetivamente consiga esse propósito, né? Certo? Então vamos lá, E o César estava aqui, né? Na leitura, na oração, né? Assim, certo dia, Eduardo e Marcelo, que eram dois espíritos jovens, assim como o César, mas que já estavam na espiritualidade há mais tempo, tá? Então eles estavam ali recebendo o César dali, né? Explicando como é que funcionava o plano espiritual, né? Então, certo dia, Eduardo e Marcelo apareceram dizendo, arrume-se, vamos para casa. Fiquei muito feliz, afinal, iria conhecer realmente o mundo espiritual fora dos limites do hospital, pensava, né? Então, eles foram buscar ele lá tinha acabado o tratamento dele, né? Do exterior, só conhecia o jardim,
muito bem tratado e harmônico, cheio de alamedas, de árvores e de flores, em cujos bancos nos sentávamos para conversar ou simplesmente para apreciar a paisagem, que era linda. Gostava de ler, respirando o ar balsâmico das flores e ouvindo os passarinhos. Né? Fique lá, tem passarinho também, viu? Tem passarinho espiritual. Tem passarinho espiritual. São seres em evolução, que assim como nós, transitam de encarnação em encarnação, né? Reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Foi assim que nós evoluímos. Se você pega o Livro dos Espíritos, na pergunta 540, na verdade na resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec, né? Eles falam assim, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Desde o átomo até o arcanjo. Então, os espíritos, quando traçaram essa linha evolutiva, foi uma coisa maravilhosa, porque eles traçaram uma linha antes de Darwin, 2 anos antes da origem das espécies de Darwin. Isso é que é mais surpreendente. O Livro dos Espíritos já é profundamente evolucionista, 2 antes da teoria de Darwin, que praticamente mudou a ciência. É antes e depois de Darwin, né? Com a teoria da evolução das espécies, né? Só que a teoria espírita que os espíritos trouxeram é muito mais ampla em termos evolutivos do que a teoria de Darwin. E não é que a gente não nega a teoria de Darwin, né? Tem um pessoal que nega, não, o criacionismo, né? Que não, Deus criou o homem do barro, da costela, né? Da costela fez a mulher, daquela história. É o criacionismo, né? O espiritismo, ele não é criacionista. Ele concebe Deus criador, mas ele inclui também a evolução das espécies de Darwin, uma visão muito mais ampla, muito mais interessante, né, do que as outras teorias. Ela engloba as outras teorias e não despreza Deus nesse processo, pelo contrário. Tudo estando dentro das leis divinas, né? Então, assim, nós já fomos seres unicelulares. Nós já fomos vírus, bactérias. A origem surgiu nos mares, né? Surgiu nos oceanos e depois alcançou as margens, a lama. Nos debatemos muito tempo na lama, depois nas florestas, subimos as árvores, né? Fala, Diego. E essa explicação do Livro dos Espíritos, de certa forma, serve como um argumento quase irrefutável a quem questiona que o ser humano é o centro do universo. Sim. Não, ele só é uma parte e que está numa fase de desenvolvimento diferente de outrora, né? No passado. Então, quem questiona isso diz, não, o mundo, o universo é feito para os seres humanos. Não. Nós somos parte disso. Somos parte, Somos parte da natureza, né? Os espíritos falam que nós somos parte das potências da natureza, né? O espírito é uma das potências da natureza, né? Nós estamos sempre dentro de Deus, né? Nós estamos mergulhados em Deus, como dizia Santo Agostinho, né? Que em Deus vivemos, nos movemos e existimos como peixes mergulhados no oceano. Então nós estamos em Deus, né? Tem um livro muito interessante, só para a gente sair desse assunto, mas tem um livro bem interessante do André Luiz, que é o Evolução em Dois Mundos. Quem gosta desse assunto de evolução, parte biológica, né? Evolução em Dois Mundos é um livro até um pouco diferente dos demais do André Luiz, que são romances, assim, né? Esse é um livro mais de estudo. E ele conta toda a linha evolutiva nossa, como é que foi. Entre dois mundos, no plano espiritual e no plano material. Como é que nós fomos evoluindo o nosso organismo, a complexidade, né? Então é bem interessante quem gosta de estudar, né? Ok? Agora ia deixar do hospital.
onde recebera tanto carinho e tantas atenções. Como não tinha bagagem, fiquei pronto no instante. Isso é bom, né? Se fosse aqui, a gente ia ter um monte de coisa, né? Chegou lá, não tinha muita bagagem, né? É interessante isso, né? Se a gente for pensar, né? A única bagagem que a gente leva é a bagagem dos sentimentos, a bagagem das vivências que a gente teve, né, Ricardo? Né? Dos conhecimentos que a gente adquiriu. É a única bagagem que a gente leva, né? Então, isso demonstra pra gente onde que a gente tem que investir mais. Inclusive, né? Que é a única coisa que a gente vai levar e que os ladrões não roubam e as traças não roem, como disse Jesus, né? Para a gente guardar o nosso tesouro. Né? Só complementando com aquele ditado popular, nós vamos colher o que nós estamos plantando agora. É por isso que é importante sempre salientar da grande oportunidade que a doutrina espírita propicia, né, para que nós possamos, através desse entendimento, fazer uma boa sementeira, né, para que vá colher isso lá no plano espiritual. É verdade. Antes de sairmos do quarto, os enfermeiros Lúcio, Maurício e Deise, Dr. Henrique e Dr. René vieram despedir-se. Agradeci as atenções e eles prometeram visitar-me em meu novo lar. Deixamos o hospital e ganhamos a via pública. Muito movimento de pessoas transitando de um lado para outro. Notei, entretanto, que eram bonitas, tinham fisionomias serenas, pareciam muito bem dispostas, e muitas sorriam para nós ao cruzarem conosco. Né? Então, essa expressão de harmonia é uma expressão que as pessoas que buscam o bem, elas expressam. Né? A expressão de alegria, de harmonia, de bem-estar. Né? Então, assim, nós vamos expressar aquilo que nós cultivamos no nosso íntimo. Né? É fácil a gente perceber quem está torturado, quem está indignado, quem está, né, enraivecido. Por quê? Porque a pessoa expressa, né? Aquela história, a gente expressa e fala o que o coração está cheio, né? A gente tem satisfação, a gente vai ter uma expressão de ternura, né, de bem-estar, de felicidade. Mas isso é algo que deve ser buscado. Né? Afinal de contas, isso não se compra, né? Isso se encontra no manual de você seguir aquele passo a passo. Né? Verdade. E lá, por que as pessoas estavam dessa forma? Porque eram todas pessoas que tinham condição de estar ali naquela região. Eram pessoas que tinham um mínimo de condição de céu interior, porque não adianta a gente buscar o céu exterior se nós não estivermos estruturando o céu dentro de nós. Emmanuel até tem uma lição num dos livros dele que a lição chama Céu com Céu, dizendo que nós não nos iludamos, só vai juntar céu com céu. Ou seja, o céu que a gente cultivar dentro de nós com o céu que nós vamos sintonizar fora de nós. Se nós quisermos um céu de fora, um céu representando um lugar bom, né? Mas cultivando uma tortura interior, um inferno interior, não dá liga. Não dá liga, não dá sintonia. Entendeu? Alexandre, mas eu tenho certas torturas íntimas, eu tenho certas aflições íntimas, certo? Então a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar, a gente precisa conhecer, se conscientizar do que tem ocorrido conosco e buscar a ajuda para nos harmonizarmos conosco mesmo, né? Para nos harmonizarmos. Certo? Porque senão corre o risco da gente estar querendo a paz de fora, cultivando a aflição dentro de nós. Fica claro isso, pessoal? Fica assim? Faz sentido para vocês? Assim? Às vezes as pessoas estão assim, né, buscando, sonhando com o nosso lar, sonhando com o céu azul, sonhando com uma vida espiritual, um céu.
mas vive num tormento constante. E às vezes a pessoa nem percebe que ela está fazendo isso. É só a gente parar para analisar assim, a gente está a cada dia mais sereno? A gente está a cada dia mais em paz? A gente está a cada dia se sentindo mais harmonizado conosco mesmo? Aí cada um tem que olhar para dentro de si e avaliar, né? Porque o resultado de tudo isso, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, prece, passe, palestra, né? O resultado de tudo isso deve ser a harmonização. Se o resultado não for isso, alguma coisa está errada aí nesse processo. Se o resultado não for esse, logo, é lógico que ao longo de algum tempo, né? Não uma coisa imediata, assim, mas se ao longo dos anos a gente vai olhando para a gente e tudo que a gente está aprendendo e a gente está cada vez mais tenso, mais ansioso, né? Aí é sinal que alguma coisa está errada. No modo como a gente está vivendo aquilo que a gente está estudando, vamos pensar. Quer falar, Marcelo? Uma das coisas muito importantes é nós fazermos uma seleção lá quando nós estivermos com a cabeça no travesseiro e fazer aquela pergunta para si próprio. Quais são os meus 3 piores defeitos? Porque na hora que você identifica seus 3 piores defeitos, você começa a tratar e aí você vai ver que começa a clarear a coisa. Porque uma vez quando me perguntaram isso, aí eu disse, não, eu não tenho defeito. Não, eu só faço bem, não faço mal a ninguém. Mas eu vou dar só uma dica, um coletivo é que todo mundo é egoísta, né? Uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela é até evangélica, aí ela dizendo, eu não sou egoísta. Aí eu disse, e quando fulana vai viajar? O que é que a senhora faz? Eu encomendo a Deus, olha, que Deus proteja todos os anjos, faça a proteção dela. Eu disse, está vendo como a senhora é egoísta? A senhora devia fazer uma prece para o piloto do avião. Porque já teve o caso de um piloto que suicida e que derrubou o avião e matou todo mundo, né? Ela disse, eu nunca tinha pensado por esse lado. Só pensou no parente dela? Só pensou no parente, né? Todo mundo só pensa em si, né? Aquela história. Na hora que você pensa no coletivo, você expande, né? É verdade. Expandiu o amor, né? Isso mesmo. Então as pessoas que estavam sorridentes, bem dispostas, bonitas, né? Os espíritos falam que o tratamento de beleza melhor que existe é a caridade. As mulheres não estão acreditando muito nisso. O pessoal está olhando meio assim, né? Mas os espíritos falam assim que o que mais aformoseia o espírito, tá? O corpo, né? O corpo vai depender de outras coisas, né? Mas o que aformoseia, o melhor tratamento de beleza para o espírito é a caridade. É a caridade. Né? Aqui na Terra, a gente pode até passar uma vida mais apagadinha em termos de beleza física, mas o bem que a gente faz, isso acende a luz no nosso ser. Né, Nausete? O bem, a caridade, essa é a luz que se acende. Né? E aí os espíritos que estão bem, né, que se apresentam de uma forma bonita, luminosa. Né? Exatamente a caridade que é o oposto do egoísmo. Né? E o slogan da doutrina é só a salvação, não há salvação fora da caridade. Exatamente. Falando no microfone, Edileuza. O que a gente está gravando aqui, pessoal, quem é novo aqui, a gente grava todos os sábados, até porque tem as pessoas que faltam, depois elas podem assistir, né, o material. Fala, Edileuza. Mas, assim, tem as pessoas que não têm uma beleza física, sim, não é? Então, assim, quando elas praticam a caridade, a bondade, né? Uhum. A gente consegue ver a pessoa bem mais bela. Você esquece até que não é tão, né, detentor da beleza física, porque eu acho que o espírito está tão iluminado que ilumina as feições das pessoas, né? É verdade. Exatamente isso. A beleza espiritual, né? Aí continuando, né? Os prédios
de arquitetura simples, denotavam bom gosto e eram bem acabados. Havia muito verde e as ruas e calçadas eram extremamente limpas. Fiquei extasiado. Tinha lido as descrições que André Luiz fizera por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas estar lá, no plano espiritual, né, era diferente e excitante. Né? Porque André Luiz, quem que já leu algum livro do André Luiz? Levanta a mão, por favor. Quem já leu algum livro? Não é? Então, o André Luiz, era um médico na Terra, né, no Rio de Janeiro, e ele desencarnou, né, através de um câncer que ele teve, né, teve sífilis e depois um câncer no intestino. Ele desencarnou e aí ele conta, através ele tem uma série de livros através do Chico. O primeiro é o Nosso Lar, né, que vocês conhecem, né? Então, ele descreve muitas paisagens assim do plano espiritual, tanto lugares bons quanto lugares mais obscuros, né? E o César já tinha lido alguns livros dele, tá? Mas estar lá era diferente, né? Estar lá era mais excitante, né? Pensando nisso, lembrei-me de perguntar: como se chama esta cidade? Estou aqui há algum tempo e ainda não sei onde estamos. Não é uma cidade, no verdadeiro sentido do termo, é um posto de socorro, localizado próximo à crosta terrestre, e chama-se Céu Azul. Né? Não é exatamente uma cidade, mas é um posto de socorro mais ou menos grande, né? Que tem como nome Céu Azul. Tem uma cidade no Paraná que se chama Céu Azul, perto de Medianeira, perto de Foz do Iguaçu. Eu já estive lá, inclusive. Como tem crescido muito em virtude do aumento do número de recém-desencarnados vindos do planeta, parece mesmo uma pequena cidade. E é assim que muitos se referem carinhosamente ao nosso posto de socorro. Pequena cidade, respondeu Eduardo. Né? Algumas crianças sempre falavam, né? Porque sempre existiram muitas crianças se comunicando. Há muitos anos, há décadas já que a gente tinha contato assim com adultos, né, com espíritos, né, de senhores e senhoras, mas também muitas crianças do plano espiritual. Porque as crianças que morrem criança, elas continuam a evolução delas no plano espiritual, a princípio como crianças, só que elas vão crescendo mais rápido do que na Terra. Né? Porque o corpo é mais lento, o processo de desenvolvimento do corpo é mais lento. O perispírito é mais maleável, é mais fácil para o crescimento espiritual, para que ele volte à sua condição original. Entendeu? Então, as crianças se comunicavam muito nas reuniões mediúnicas e, por vezes, elas falavam, né, de Céu Azul, falavam da pequena cidade, né, como elas chamavam. Ok. É muito bonita, mas se é tão próximo assim da crosta terrestre, como o seu ambiente é sempre agradável? Perguntei curioso. Né? Se é tão próximo da Terra, como é que o ambiente ali é tão agradável? Como é que é tão diferente da Terra? O que vocês acham? Pela sintonia? Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Você não imagina o quanto de esforços são despendidos para que possamos ter esse ambiente agradável a que se refere, falou Marcelo. É preciso muita vigilância e oração para que o ambiente se mantenha inalterado. Né? Por quê? Porque qualquer ambiente coletivo, qualquer ambiente individual, precisa de vigilância, de cuidado, de oração. Então, todos nós, enquanto pessoas, nós precisamos cuidar da nossa psicosfera, do nosso campo vibratório. Isso começa na nossa mente e começa no nosso sentimento. Né? Nós estamos aqui, cada um de nós tem o seu ambiente particular. Cada um de nós vive na sua realidade particular. Melhor ou pior, conforme o que cada um gera para si. Por isso que a cada um segundo as suas obras. A pessoa que cultiva o tempo todo pensamentos
negativos, ela vai viver no eixo central dos pensamentos que ela cultivar. Aí você pega uma família, né? Cada um tem o seu ambiente particular, mas tem um ambiente coletivo, familiar. Tem a somatória ali de todos na casa. Uma instituição como essa aqui. Tem o nosso ambiente coletivo aqui. Não, Alexandre, mas eu ouvi falar que dentro da casa espírita não tem espírito inferior. Né? O controle da entrada da casa espírita é feito em parte pelos espíritos amigos. Tem certos espíritos inferiores que não podem adentrar daqui ao ambiente. Porque eles causariam um estrago muito grande aqui dentro do ambiente. E tem espíritos que já são permitidos adentrar. Só que uma parte depende de nós. Se nós aqui, como participantes, nós ajudarmos com o que temos de melhor, né? Se enquanto a gente está estudando, a gente está com pensamento positivo, como é que eu vou colaborar com o que o Alexandre está falando, com o que o Marcelino está falando, né? Deixa eu aproveitar para vibrar pelo conjunto, imaginar aqui iluminado, né? Deixa eu ajudar aqui os espíritos sofredores que estão aqui perto de nós. Se todo mundo age dessa forma, com vigilância, com equilíbrio, nós temos um ambiente mais protegido. Agora, se nós começamos a desequilibrar o ambiente pela nossa invigilância, nós abrimos brechas aqui e tornamos muito mais difícil para os espíritos fazerem a proteção do nosso ambiente. Entendeu? Então, em parte, depende de nós, do que nós fazemos aqui no nosso ambiente. Fala, Ricardo. Eu queria saber, assim, como é feito, como é planejado, por quem, essas colônias espirituais, esses pronto-socorro espirituais. No caso, o Céu Azul aí é um exemplo, né? Que nós sabemos que no nosso planeta tem muitas colônias espirituais. Eu queria saber, assim, como é planejado isso? É pelos espíritos superiores? Sim, é de cima para baixo. É de cima para baixo. Não é? Por exemplo, o nosso lar, o Lísias conta a história do nosso lar falando que são antigos portugueses que colonizaram o Brasil, que desencarnando, eles se juntaram e foram estruturando ambientes coletivos, né? Um ambiente coletivo que se tornou com o tempo nosso lar, né? É lógico que não eram pessoas comuns, assim, eram espíritos de uma condição certamente melhor, né? Que foram começando a estruturar essa cidade, porque chegaram aqui, haviam os silvícolas, né? Até eles falam, né, nesse capítulo do nosso lar, né, ainda de um pensamento mais ligado à taba, né, ligado à vida deles na floresta, né? Só que o início da civilização aqui no Brasil também foi se dando a formação de cidades aqui e no plano espiritual, né? Então é assim que ele conta, né? Então as demais cidades, cada uma delas certamente tem a sua história, né? Estão evoluindo, assim como as nossas cidades aqui, né? Lá no plano espiritual estão muito à frente de nós, né? E o nosso caminho é um caminho de ascensão, é um caminho de aperfeiçoamento, de melhoria, né? O nosso destino final não é a Terra, pessoal. É que o nosso pensamento é muito ainda materializado, a gente pensa em ser feliz na Terra, a gente pensa em ter recursos na Terra, a gente pensa em viver o máximo possível, a gente pensa em ter prazer, em gozar do paraíso na Terra, mas o grande objetivo da evolução não é esse. O grande objetivo não é a Terra. Nosso grande objetivo é superar a Terra na direção da espiritualidade. O grande objetivo é a gente nem precisar reencarnar mais. Lógico que vai demorar ainda, né? Ainda tem muito arroz com feijão para comer, né? Aqui na Terra, né? Tem muita coisa ainda, né? Mas não é o nosso grande objetivo,
Por isso que Jesus falou, né? A felicidade não é deste mundo. A felicidade profunda, completa, não é exatamente aqui que nós vamos colher essa grande plenitude, né? Mas é fundamentalmente no plano espiritual. Não que a gente não possa começar a ser feliz aqui, porque acima de tudo, o reino de Deus está em vós, está dentro de nós. Então a gente pode estar aqui, ou pode estar lá, e pode começar a ser feliz aqui ou ser feliz lá, porque nós estamos aderindo a um processo de felicidade, né? E nós podemos estar aqui, estar lá e não estarmos felizes também. Lá no plano espiritual, tá cheio de gente que não está feliz. Alexandre, mas onde? No umbral, nas trevas, né? Então não adianta desencarnar ou reencarnar. O que adianta é onde estivermos, começarmos a estruturar o reino dos céus dentro de nós. Você quer falar mais alguma coisa, cara? Como seria a interpretação de uma passagem do Sermão do Monte, dizendo assim que os mansos herdarão a terra? Então, eu penso assim, nessa transição, né, e para a próxima fase, é lógico que vai exigir, para os que forem permanecer, muito mais mansidão, né? Porque vai ser um dos critérios para os que vão permanecer aqui, né? Aqueles que são absolutamente voltados ao mal. Aqueles que tentam puxar o tempo todo para baixo. Tudo que as pessoas fazem, a pessoa tenta puxar para baixo. Esses serão convidados a reencarnar num outro planeta, ou em outros planetas, né? Mais compatíveis com o momento evolutivo em que eles estão. Entendeu? Então, eu acredito que mais nesse sentido, pelo que a gente estuda, né? No Evangelho, né? No Livro dos Espíritos e tal. Seria uma das condições para a gente poder ficar, né? Cultivar a mansuetude, né? Cultivar. E o próprio Jesus disse, todos serão resgatados, né? Como ele próprio disse, a casa do meu pai é de muitas moradas. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Né? Pelo exemplo, a palavra do Evangelho que ele deixa aí. Agora, vê que interessante, né? Ó, você não imagina quantos esforços são despendidos para que possamos ter esse ambiente. Por quê? Porque eles não estão num lugar assim, tão longe da Terra. E sofrem os ataques das regiões vizinhas umbralinas, das regiões obscuras. Entendeu? Sofrem os ataques. Imagina quantos ataques nós aqui sofremos. Todas as obras do bem aqui na Terra sofrem muitos ataques o tempo todo. Uma casa espírita como essa, né? As nossas casas sofremos ataques o tempo todo. Só que a gente sente em forma de doença, a gente sente em forma de desarmonia, em forma de brigas, em forma de vários insucessos, de situações problemáticas o tempo todo. Só que nós precisamos usar as armas que temos para superarmos esses ataques, para resistirmos a esses ataques. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Vigilância, oração, estudo, pensamento, né, de coisas boas, pensamento positivo, o que mais? Evangelho no lar. A benevolência, né? A boa vontade de, né? Porque a gente tem ou malevolência ou benevolência. Exatamente, partir sempre de uma atitude... Boa vontade de ou má vontade de, né? Isso, exatamente, né? Isso vai fazendo a diferença, porque o bem que a gente faz nos protege em qualquer lugar. O bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar. E como nós somos resultados do que a gente cultiva, nós não temos que temer mal algum se a gente está fazendo bem. Lógico que sofreremos ataques, sofreremos armadilhas, tá? Mas se nós estivermos realmente voltados ao bem, nós teremos também quem nos ajude, quem nos alerte, quem nos intua, não é? Dificuldades todos temos, só que a gente não pode facilitar, né? Porque existem muitos espíritos, alguns inimigos nossos, outros inimigos do bem,
que eles se aproveitam de tudo, os nossos vícios, os maus hábitos que a gente tenha, os maus pensamentos, os equívocos, as ilusões que a gente cultiva, tudo isso é usado contra nós. As fraquezas, né? As várias fraquezas, né? Então nós temos que tentar perceber quais são elas, através do autoconhecimento, do estudo, e desfazendo devagarzinho essas fraquezas. Porque qualquer fraqueza mantida se torna a porta aberta ao desequilíbrio. Se a gente apaga a nossa luz, nós podemos cair em qualquer buraco. E dizem os Espíritos. Né? Por isso que Jesus falou, brilhai a vossa luz. Brilhai a vossa luz. Porque a gente apaga, aí a gente anda na escuridão. Entendeu? A gente perde a conexão com o alto, né? Que deve existir. É por isso que é importante a gente trabalhar os nossos 3 maiores defeitos, né? Porque se nós conseguirmos combater ou diminuir, pelo menos, o egoísmo e o orgulho, né? Nós já estamos no bom caminho, que são os maiores inimigos que nós temos a enfrentar. O orgulho. A vaidade, né? A vaidade já é o desencadeia uma série, né? É o pontapé inicial, o egoísmo e o orgulho. Mas até assim, o mais importante é a gente trabalhar os potenciais que a gente tem. A maior descoberta da atualidade, até a Joana fala, né? Que é o Deus na criatura. Né? Jesus já não foi dito, vós sois deuses. Não Deus, o Criador, mas nós temos Deus dentro de nós. Né? A Joana de Anjos, né? Fala do self, que é a presença divina dentro de cada um de nós. Então, é acreditar muito mais no bem do que no mal. Porque o mal é apenas a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Não é? Se a gente fecha tudo isso aqui e desliga a luz, vira escuridão. Se acendeu a luz, pronto, a escuridão desaparece. Filosoficamente, representa isso, né? O mal como sendo a escuridão e o bem como sendo a luz. Para desfazer a escuridão, somente gerando luz, que é a luz do bem, do amor, da fé, né? Do conhecimento elevado, né? Que é o que os Espíritos nos ensinam, né? A gente já está quase acabando, pessoal. Não obstante, vez por outra, ocorrem tempestades vibratórias, com a aproximação de falanges de entidades ainda ignorantes e voltadas para o mal. Isso provoca o soar de uma sirene, conclamando toda a população ao trabalho ativo com vistas à manutenção da ordem e da paz. Então, hordas, falanges de espíritos animalizados, verdadeiros monstros no plano espiritual. Porque o perispírito assume uma forma de acordo com a mente equilibrada ou desequilibrada. O André Luiz tem um livro, Obreiros da Vida Eterna, né? Que eles estão numa casa transitória, que é uma espécie de nave, assim. Mas é uma casa que pousa e fica um tempo na região, depois ela levanta e vai pousar em outra região, no umbral. Aí eles estavam fazendo uma limpeza na região onde essa casa estava. E as feras que habitavam nas proximidades, o André Luiz começou a ouvir barulhos de feras, assim. Aí o instrutor dele falou assim, olha, isso aí foi o que mais me surpreendeu no contato com a vida espiritual. A existência de seres humanos convertidos em verdadeiras feras. Às vezes na Terra já era uma verdadeira fera. Perde o corpo físico, apenas se mostra mais como era já na Terra. Feras de agressividade, feras de esperteza, né? De passar os outros para trás, né? Então é muito sério isso, né? E essas entidades, os espíritos não deixam que elas adentrem ambientes como esse. Né? São esse tipo de entidade que eles não deixam que adentre. Ah, mas qual a entidade que adentra então, Alexandre? Os espíritos sofredores. Porque tem muita gente que apenas sofre no plano espiritual.
Não tem muita gente que teve doença, né, que morreu de mortes naturais ou acidente, e que estão em estado de sofrimento? Então, muitas são auxiliadas em reuniões como essas aqui. Se a gente pudesse ver, nós veríamos umas 4, 5 vezes mais desencarnados do que encarnados. Né? A gente faz as reuniões mediúnicas e a gente atende vários espíritos sofredores, né? Então é para isso que existe a reunião mediúnica, né? Através da mediunidade e tal. Então, a proteção, por exemplo, no plano espiritual e também aqui, existe uma verdadeira fortaleza aqui. Existe defesa. Existe inclusive armas de defesa. Entendeu? Para que a defensiva supere a ofensiva que quer destruir as obras do bem. Os espíritos falam assim, aquele que não é capaz de manter as obras do bem, não é digno de usufruí-las. André Luiz até ele se surpreendeu nos Mensageiros, que é o segundo livro, né? Quando ele viu um posto de socorro próximo à Terra, e ele viu como se fosse uma fortaleza mesmo, inclusive com armas de dardos magnéticos, né, que eles chamam, né, de disparos magnéticos nas entidades que avançavam sobre a fortaleza, para adentrar o posto de socorro, né? Ele falou, pô, nem imaginava que tinha isso no plano espiritual. Mas aí os espíritos mostram que tem. Por quê? Porque ai de nós se nós não nos protegermos. Ai de nós. Entendeu? Ai de nós. Né? Isso a gente vê no livro Ação e Reação também. A gente vê isso nos livros do André Luiz. Né? A capacidade de proteger as obras do bem. Os espíritos não abrem assim. Não, pode vir todo mundo, quem quiser. Eles não abrem assim. Por quê? Porque tem espíritos que não respeitam isso. Estralhaçariam os trabalhos no bem. Entendeu? Então, né? Uma coisa para a gente pensar, né? Lembro-me agora de que na janela do meu quarto, no hospital, eu percebi à distância um muro alto. Comentei. Exatamente, esse muro contorna todo o posto de socorro e faz a segurança da pequena cidade. Assim como nosso lar e qualquer outro posto de socorro ou cidade mais próxima da Terra, para não ser destruído pelas hordas de seres animalizados. Né? Nós não podemos entregar as obras do bem para as entidades malfazejas que não sabem respeitar as obras do bem. Né? Quer falar alguma coisa, Marcelo? Só complementando, pegando a deixa de Alexandre aí, uma das formas de nós protegermos nossos lares é através da prática do evangelho do lar. Sim. Naquele dia e horário pré-determinado, né? Sim. Os espíritos já ficam aguardando a questão da disciplina, né? Quando você começa a fazer a prática, mesmo tendo dentro da casa pessoas que pensam e agem diferente, mas é como o Alexandre falou, é muito bom criar o hábito de algo comum para a comunidade, digamos assim. Todos naquele determinado momento têm o respeito e compareçam, né? Sim. E participem. É uma forma de no evangelho no lar, né? A segurança. Vai traçando barreiras magnéticas, né? Que as obras do bem, os espíritos traçam, né? Ainda assim, Marcelo, achei estranho que o céu seja sempre azul e sem nuvens. Se, como vocês afirmam, estamos próximos à crosta, retruquei, fiel ao hábito de questionamento que sempre tivera. Oi? Isso, é isso aí, né? Ele percebeu que o céu estava sempre azul e tal, né? Aí ele achou estranho, né? Se é tão próximo da Terra e tal. Bem, não tão próximo assim. Né? Aqui as distâncias são difíceis de precisar. Estamos numa região, de certa forma, privilegiada. Né? Então os espíritos conseguem criar um ambiente mais positivo, mais harmônico. Né? Estão numa região intermediária, como o nosso lar. Faz contato com uma região mais superior, mas também faz divisa com uma região mais inferior. Né?
Existem postos de socorro em zonas bem mais densas do que a nossa, em que a atmosfera é sempre pesada, asfixiante, com neblina o tempo todo. Os irmãos que lá residem e trabalham têm muita dificuldade em manter o ambiente saudável e equilibrado, né? Então, tem postos de socorro mais próximos de nós que sentem mais o impacto dos nossos pensamentos. Por quê? Porque somos nós mesmos, o povo do planeta, que através do pensamento desequilibrado cria essa densa neblina em torno do planeta. São os nossos pensamentos negativos, viciosos, né? Conflitantes, que acabam gerando essa atmosfera pesada em torno do planeta, né? Nós e os habitantes do umbral, juntos, né? Quando nós mudarmos, uma vez o Fábio Júnior ele falou, né? O cantor lá, uma vez ele foi num programa de auditório, aí ele falou, ele tem uma ligação com o Chico Xavier interessante, tem até música, né? Sobre o Chico Xavier, do Fábio Júnior. E aí ele até falava assim, olha, a gente se preocupa muito com a poluição, né, atmosférica, fumaça e tal, é importante, né? Os rios e tudo mais, mas ele falou assim, olha, a gente não liga para a poluição mental, né? A gente não se importa com a poluição mental. Ele falou isso num programa de auditório, né, Rede Nacional. É verdade, né? É verdade, o Espiritismo nos lembra disso, né? Que nós estamos o tempo todo criando formas, pensamento. Nós estamos utilizando a matéria mental e dando formas aos nossos pensamentos, né? Quando os pensamentos são equilibrados, positivos, essas formas elas são harmônicas, luminosas, né? Quando são negativos, são formas atormentadas que a gente produz. Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Conforme o tipo de pensamento, né? Vamos terminar aqui, né, pessoal? Compreendo, disse, respirando aliviado e agradecendo a Deus mentalmente por não estar lá, uma região de sofrimento, né? E estar aqui em Céu Azul. Marcelo e Eduardo olharam um para o outro, rindo. Novamente tinham ouvido meus pensamentos, né? Após atravessarmos ruas e praças, fontes luminosas e belos complexos de prédios, chegamos defronte de uma casa simpática, localizada um pouco afastada da rua, com um bonito gramado à frente. Chegamos, seja bem-vindo, César Augusto. Este será o seu novo lar, disse Eduardo, abrindo o pequeno portão de acesso. É isso mesmo, esperamos que você goste dele, completou Marcelo. Sei que vou gostar. Obrigado por tudo, gente. Vocês são verdadeiros amigos e vamos nos dar muito bem, afirmei emocionado. Caminhamos pela calçadinha até a casa, uma bela varanda com cadeiras convidava ao lazer. Eduardo abriu a porta e imediatamente ouvi risadas e uma salva de palmas. Não estava preparado para aquela recepção. Era uma festa surpresa. Uma festa de recepção para ele, né? Fiquei estático. A sala estava repleta de jovens de todos os tipos e idades, que me fitavam sorridentes. Senti que realmente estavam felizes por eu estar ali. Na parede li uma inscrição: seja bem-vindo ao abrigo dos descamisados. Cheio de emoção, contemplei a todos sentindo a bênção de estar ali. Deus fora pródigo comigo. Sabia que não merecia tudo isso. E as lágrimas me desceram dos olhos sem que pudesse evitá-las, enquanto os novos amigos se aproximavam e me abraçavam quase que ao mesmo tempo. Acho que aqui a gente acabou. Quer dizer, é jovem, né? É um jovem sendo recebido por outros jovens do plano espiritual. Vocês vão conhecer vários deles aqui, né? Vocês vão gostar da história. Então é isso, pessoal. Terminamos por hoje o estudo, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês, né? A gente escolheu esse livro porque é um livro assim fácil da gente compreender, né?
É de fácil digestão, né? Ele não tem a mesma complexidade que os livros do André Luiz, até de vocabulário, né? Então a gente achou que seria, além de ser uma história que tem a ver conosco, né? Porque foi produzido pelo Maria de Nazaré, lá no Paraná, né? A minha mãe que psicografou esse livro, e nós fazemos parte dessa história, né? Capítulo a capítulo vocês vão entender o desenvolvimento da história, tá?